Legal, galera. Estamos aqui com o Zanata, que foi aprovado no concurso, desculpe, foi aprovado para a prova oral, né? Está aí classificado para a prova oral no concurso de delegado de polícia de São Paulo. Me fala um pouquinho aí dessa prova, ô Zanata, e qual é a sua expectativa aí para a prova oral? Nós vamos falar nesse vídeo hoje, né? Vamos falar nesse bate-papo aqui. Vou passar algumas ideias para o Zanata, que está se preparando para a prova oral. Então, eu vou passar algumas estratégias que ele pode adotar tanto como na preparação para essa prova, como também no dia da prova mesmo, o comportamento que ele deve ter na prova, a depender da questão. Enfim, vou passar algumas ideias bem legais para ele aqui, tenho certeza que vai dar mais segurança para ele. Zanata, me fala um pouquinho dessa prova e qual é a sua expectativa aí para a prova oral. Bom dia. Então, professor, a prova foi bem disputada, né? Como todo concurso atualmente. Na primeira fase foi realizada pela VUNESP. Eu gostei bastante do estilo da banca. Acho que eu tive um pouco de sorte na primeira fase, caiu muita coisa do que eu estudei, eu estava até meio paradão, mas eu consegui atingir 75 pontos. E Excelente. num primeiro momento eu não teria passado na primeira fase, não teria passado. Uhum. Até que o resultado da primeira fase foi que eu teria reprovado. E aí aconteceu que um candidato entrou com mandado de segurança, sozinho, questionando uma questão, e a banca teve por bem anular a questão. Aí te botou dentro. Anulou a questão e colocou a gente para a segunda fase. Só que eu tomei conhecimento que eu iria para a segunda fase, faltando uma semana para a prova. Da discursiva. Então a gente, na discursiva, a gente sofreu uma desigualdade, querendo ou não, né? Mas me preparei do jeito que eu pude, estava numa correria, não estava naquele ritmo pesado de estudo e fui fazer a segunda fase. Aham. Eram 3 provas, sorteou, graças a Deus, é que eu sabia. Aí. Cara, A que eu quando é tinha para mais ser, conhecimento. quando é para ser, né, cara? E aí, Essas coisas assim são fantásticas, é, assim, né, cara? Assim, quando é para ser, né, cara? Você vê, o cara entrou com mandado de segurança a seu favor, quer dizer, não a seu favor, a é, favor dele, mas acabou gerando a anulação da questão, te colocou na discursiva. E aí, o que aconteceu? Foram 650 por aí para a segunda fase. Eu estava Aham, ali entre os últimos. Eu estava entre os 30 últimos. aham, E aí fui, fiz a segunda fase e consegui uma boa nota. sim. Consegui tirar 69. É Uau. uma boa nota da média geral. E aí eu fiz a média dos candidatos aprovados, todo mundo que realizou a segunda fase, eu fiz a média de um por um. E Uhum. a segunda fase mudou tudo. Eu pulei para 200 da Aham, classificação. aham. São 250 vagas, então eu estou ali Então você, na boca do gol, né? você não, você tem que buscar melhorar até para já entrar na primeira turma, quem sabe, na primeira leva de nomeação, né? É. E a primeira, e a fase oral, que é a fase seguinte agora, né? Vem a investigação social e já vem a fase oral. É Aham, minha primeira vez numa prova oral. Nunca realizei a uhum, prova oral. Hoje eu tenho 23 anos. uhum. Nossa, Eu realizei apenas 3 garoto. concursos, esse foi o terceiro. Aham, E eu cheguei a passar na primeira fase de delegado aqui em Mato Grosso do Sul. uhum, A segunda fase eu estudei com o senhor, no curso Meta. aham, Estudei com o senhor. Me ajudou bastante, uhum, ajudou muito. Não caiu a peça que a gente estudou. Caiu uma uhum. peça nada a ver aqui no Mato Grosso do Eu Sul. lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Não tem essa nada a ver. Mas Foi assim, representação por interceptação ambiental. isso, mas quando você tem a ideia, a estrutura na cabeça, É, vai é, embora. assim, você não precisa ter estudado aquela peça, né? Mas você tem a Uhum. estrutura e a lógica de como fazer, aí o aluno É, do programa Meta fica ajudou muito. tranquilo. Então, mesmo sem ter treinado a peça específica, com os métodos, com a técnica, eu consegui elaborar a segunda fase. E na peça eu quase gabaritei a peça. Eu não consegui o mínimo em uma questão, aí fiquei. Mas enfim, tudo tem sua hora, né? Em relação à prova oral, então, que é esse nosso bate-papo de hoje aqui, né, Zanata? A prova oral, ela é. Então, a primeira. Vou dividir esse bate-papo aqui, vai ser rapidinho, mas eu vou dividir esse bate-papo aqui em basicamente duas etapas, vamos dizer, né? Uma pré-prova e durante a prova, ou seja, o que você tem que fazer agora para a preparação para a prova oral, que geralmente orienta os alunos, né? E o que você deve fazer durante a prova, né? Qual o seu comportamento diante das questões que você não sabe, que você sabe mais, que você sabe menos. Então são dicas às vezes muito simples, né? Que podem ser a diferença na forma como você vai responder, né? E da forma como você vai conduzir a sua própria prova, porque a gente acredita que se você tiver inteligência, você consegue até conduzir a sua prova, né?
para você pontuar da melhor forma possível. Então, antes, quando você está falando da preparação, o grande lance da prova oral é que a prova oral é uma prova psicológica. Tá? A prova oral, ela não é uma prova mais difícil no sentido de conteúdo do que a prova objetiva ou prova discursiva. Muito pelo contrário. Quando você pega, é muito interessante que quando você pega as perguntas de prova oral e joga no papel e analisa aquilo como se fosse uma questão discursiva, você acha até fácil, até, pô, se isso aqui fosse uma questão discursiva, eu responderia tranquilamente. Mas, como a prova oral é uma prova psicológica, na prova discursiva você tem lá, o que é isso? Você tem tempo para pensar, lembrar, de repente dar uma respirada, ir ao banheiro, etc. E deixar o pensamento vir, estruturar. Então você tem essa facilidade. Na prova oral, você tem uma pressão psicológica do tempo, porque o silêncio na prova oral ele é muito opressor. Então, aqui, cara, aquele silêncio, ele te oprime demais, segundos de silêncio ali podem te trazer um efeito psicológico. Então, é você entender, primeiramente, que a prova oral é uma prova psicológica. Por isso que eu acredito, sinceramente, que você não deve mais aprofundar o seu estudo. Você tem que voltar para o básico, nos conceitos básicos, as classificações básicas, as diferenciações básicas, o erro de tipo, o erro de proibição, não sei o quê. Casos práticos mais básicos, mais letra da lei, que você vai poder fazer um raciocínio ali mais com base na letra da lei mesmo, claro, você vai poder consultar a letra da lei, mas justamente aquilo que é mais comum. Lá vai poder consultar. Lá vai poder? Que excelente, Vai mas poder assim, consultar. mesmo você podendo consultar, cara, imagina, o cara te faz uma pergunta, calma aí que eu vou abrir o Dificilmente, né? código. É. Isso gera um desconforto. Então, o que pode acontecer, eu lembro que na minha prova oral, o examinador falou assim, olha, vou ler aqui um artigo para você. Daí ele leu o artigo e a partir daquele artigo ele começou a debater. Então, geralmente na consulta é isso que vai acontecer. Ele vai falar assim, abre aí no artigo tal, e aí você vai abrir o artigo tal e ele vai debater aquele artigo com você. Dificilmente vai dar tempo de você, calma aí, deixa eu ver. Não, não vai rolar, entendeu? Então é uma prova psicológica. Então volte para o básico, volte para os conceitos básicos, pegue o seu material, os seus resumos, não vai ler coisa além mais, acabou. Você está aprovado na parte que é a parte intelectual da prova. Agora é uma parte psicológica. Então a prova oral não é uma prova não é uma prova intelectual, ela é uma prova mais psicológica do que intelectual. Que você sabe que você tem capacidade de discutir os principais temas que estão no edital, isso é claro que você passou na prova objetiva e passou na prova discursiva. Domínio total você nunca vai ter, isso também é normal. Então, é você entender isso e você se preparar psicologicamente para fazer. E a melhor forma de você se preparar psicologicamente é através da exposição. É realmente você se expor utilizando simulados de prova oral, que você pode fazer com você mesmo, ou você pode pedir que sua mãe, seu pai, alguém leia. Você pode criar na medida que você for revisando, você pode criar os questionários e pedir para alguém ir te desafiando nesses questionários. Né? Você pode ter um parceiro de estudo que tenha sido aprovado também, ou alguém que já tem um conhecimento jurídico para te ajudar nesse processo. Porque se você faz. Quando você está estudando para a prova objetiva, você estuda objetivamente. Então você vai lá, faz questões objetivas. Quando você está estudando para a prova discursiva, você tem um trabalho também para a prova discursiva. A prova oral, você também tem que ter uma preparação específica para a prova oral. E é por isso que eu acredito que a questão da exposição ela é muito importante. Então, primeira coisa, cara, é uma prova psicológica. Segundo, você só vai saber como você vai se comportar psicologicamente se você fizer simulados disso, e você não precisa contratar uma empresa ou um curso que dê simulados, nada disso. Faça isso da forma mais fácil, mais simples para você, inclusive utilizando os seus amigos e as pessoas que estão aí mais próximas de você. Então, essa questão da exposição vai te gerar aquele desconforto que você vai ter lá no dia da prova. E aí você vai utilizar estratégias que eu vou falar rapidamente aqui para você, que é como se comportar durante a prova em si. Então, em relação à preparação, volte para o básico, volte para os seus resumos, volte para os conceitos, qual a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, quais são os elementos da culpabilidade, o que é prova ilícita e por aí vai, entendeu? Ou seja, volte para os conceitos básicos, para as classificações básicas e para as comparações mais comuns.
tá? Diferenças e comparações mais comuns. É isso que vai fazer a diferença. É claro, o examinador louco pode ir lá te fazer uma pergunta muito louca, mas não é isso que vai diferenciar ou te diferenciar dos demais. É você realmente conseguir pontuar ali e ser aprovado, tá? Então, não existe mais uma estratégia mais eficiente do que isso. Voltar para o seu material, voltar para o básico e usar a técnica da exposição, ou seja, você se expor a simulados, a situações que você vai se sentir psicologicamente desconfortável. E aí o trabalho é na cabeça mesmo. Todo dia que for dormir, faça uma mentalização de que você vai ficar calmo. Eu acredito muito nessa questão da mentalização, de você influenciar a sua cabeça. Então, respire, né? E se imagine no dia da prova, você muito calmo, você respondendo. Eu fazia muito isso, cara, antes da minha prova oral. E funcionou. E funcionou. Então, vamos fazer um trabalho psicológico nesse sentido. Beleza? Então, antes da prova, é isso. Não tem mais o que falar. Em relação a isso, você tem alguma dúvida, não? Não, Faz sentido para você? não, faz sentido, faz sentido. Eu estou estudando realmente num sistema de revisão, não estou aprofundando nada mais do que eu estudei para as outras fases. Eu estou pegando o índice dos livros e estou indo nos tópicos que eu não me recordo e dando aquela revisada geral. Cheguei a fazer um simulado com um delegado aqui de Mato Grosso do Sul. Excelente. O silêncio realmente mata. É. Ele é opressor, né? Aquele momento que ele te faz a pergunta e que você respira para responder, não vem nada na cabeça. É. É assustador, e tem que se preparar para isso. Uhum. E é calma, tentar expor os principais pontos do assunto, criar aquele mapa mental de conceito, natureza jurídica, Isso. características, requisitos e Em não tem muito relação, segredo, né? em relação ao que é avaliado na prova oral, esse é o ponto 2, né? Primeiro, como você deve se preparar, acho que você está bem consciente. O segundo ponto que eu quero falar aqui é o que é avaliado em geral numa prova oral. Você tem o conhecimento jurídico, né, o conhecimento do direito em si, né? Você tem o aspecto psicológico, que é avaliado também, acredite ou não, é avaliado, claro, de uma forma subjetiva, e muitas vezes isso não vai no papel, não vai lá na avaliação, mas isso influencia lá no seu examinador, e a questão da Sim. articulação, e é isso que você acabou de falar, né? A articulação do raciocínio jurídico, ou seja, você sabe quais são as etapas, né, do raciocínio jurídico, e você está falando, olha, estruturar a partir dos conceitos. Como é que você vai fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como é que você trabalha com diferenciações? Eu sempre ensino isso para os alunos. Por exemplo, se o cara fala assim, qual a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Uma técnica muito legal para você trabalhar com diferenciações é partir das semelhanças, né? Então, por exemplo, se ele fala assim, qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Estou dando um exemplo simples aqui, né? Qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Bom, você pode falar, bom, excelência, a primeira coisa a se falar entre esses dois institutos é que ambos se tratam de erro. E aí você pode conceituar o erro. Aí tem né, tinha aquele conceitozinho básico, né, erro, ignorância, não sei o que e tal. Aí isso fecha aquele pedaço do silêncio que tanto te oprime. Então você pegou, olha assim, quando ele te fizer a pergunta, sempre vai ter um termo na pergunta que vai ser um termo simples, que você pode começar dele. Que você, a partir dali, você vai estabelecer talvez uma semelhança ou algum comentário em relação a uma pergunta, e aí, lá atrás da sua cabeça, você já está raciocinando, Pensando. pensando. Aí tu, putz, erro de tipo, tem a ver com exclusão do dolo, não sei o que, consciência. Aí tu vai, entendeu? Então, assim, para você preencher esse silêncio, você tem a técnica é muito simples. Fale de alguma coisa que está na pergunta, que seja técnica, que não saia. Se você fizer uma observação sobre a pergunta, você nunca vai conseguir fugir do tema, que é o maior perigo na prova oral, é o cara fugir do tema. Então, se ele fala assim, sei lá, na prova oral vai ter o quê? Direito administrativo? Vai ter penal, processo penal, legislação penal, constitucional, administrativo e humanos. Tá. Aí vamos supor que lá, direitos humanos, né? Ele fala assim: qual a diferença entre direitos humanos, direitos do homem? Não tem essa diferenciação? Então aí você Sim. fala assim: bom, aí, cara, aí na hora você tá nervoso. Mas ele não falou direito? Então, pô, usa. Então você fala assim: olha, bom, temos que estabelecer que nesse debate é sempre importante, e aí eu estou criando aqui da minha cabeça, é sempre importante a gente estabelecer que a gente está falando então de direito.
Então, o direito pode ser regra imposta, positiva ou não. Pronto, aí você já lembra que tem os direitos que são positivados, os direitos que não são positivados. Acabei de tirar da minha cabeça, eu nem lembrava desse negócio positivado ou não positivado, mas tem isso no direito humano, não Sim, tem? Então, assim, quando tem. você pega um trecho da pergunta, e isso você não vai fazer sempre não, viu, Zanato? É quando você se sentir desconfortável com a pergunta ou na hora você estiver muito nervoso. Se você fizer isso nas primeiras perguntas, você vai deslanchar. Porque geralmente nas primeiras perguntas você vai estar mais nervoso. Então comece ali, fale uns 5, 10 segundos sobre aquilo, daí você já vai respondendo a pergunta dele. Então, essa articulação, essa capacidade de organização mental, essa destreza no enfrentamento da pergunta, isso vai dar para o examinador uma segurança muito grande e vai passar para ele uma segurança muito grande. Falou, putz, esse cara aí precisa ser delegado. Sai da prova e pega a carteira ali. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, O professor, e ontem eu estava revisando o material que a gente faz de videoaulas, tudo, né? Ontem à noite, 9 horas da noite. Aí no texto do material estava assim, atenção, numa aula do Kleber Masson, que ele deu no G7 jurídico, né? Atenção, toda diferença na resposta comece pelas semelhanças, igual o senhor falou. isso. Toda Parece diferença. brincadeira, mas ontem à noite estava no meu material, acabei de ler. Se eu te falar assim, qual é a diferença entre laranja e tangerina? Os dois são frutas. Os dois são frutas cítricas, É. né? Então você começa pela semelhança. Ele falou, Aí se o você fala, examinador está perguntando, se o examinador está perguntando a diferença, é porque tem muitos pontos em comuns. a diferença às vezes é o detalhe. É. A diferença às vezes é o detalhe. E aí quando E você começa, aquela sua técnica do superpoder, eu recebi por e-mail, tem mais de ano. qual Eu superpoder? utilizo Qual técnica? todos os dias. Qual técnica do Aquela superpoder? de mentalizar a situação de problema e Sim, vivenciar ela antes, é isso que eu estou te falando em ajuda relação, muito. é isso que eu estou te Ajuda falando, muito. é isso que eu te falei agora há pouco sobre você utilizar isso antes de dormir, fazer essa mentalização antes de dormir. Entendeu? Isso é muito poderoso, cara. Isso me ajuda demais, Sim. assim. Isso é técnica que é utilizada com esportistas, né? Os caras que vão para a Olimpíada, esses lutadores, esses caras. Então, esse tipo de mentalização que é feita e realmente funciona. Você vê que tem cara que atleta que às vezes vence uma competição justamente pelo aspecto psicológico. E você está numa competição de alto nível, né, cara? Você está na Olimpíada aí, né, do conhecimento. Então, esse tipo de aspecto psicológico é importante. Então, assim, utilizar a própria pergunta do examinador para você não deixar o silêncio dominar ali. Às vezes é uma pergunta seca, cara. Às vezes de um termo. E aí, enfim, basicamente, quando ele te fizer uma pergunta, aí a gente vai para o ponto 3, né? Então, ponto 1 é o aspecto psicológico que você precisa fazer antes. O ponto 2 é a questão do que se é cobrado, não é só o conhecimento jurídico, é também o conhecimento jurídico, mas também a questão da segurança, da articulação do português, cuidado com o português, cuidado com. Já percebo que você fala muito bem, né? Mas eu, por exemplo, gosto de falar rápido e às vezes tropeço, então, às vezes, até para dar aula, eu tenho que dar um passo para trás, assim. Porque eu gosto de falar rápido, às vezes eu, como dizem em Goiás, tropico nas, nas palavras e às vezes eu quero falar uma palavra não consigo e fico tentando repetir, mas aí eu dou uma respirada, volto, falo um pouquinho mais devagar. Se eu tento falar uma palavra inconstitucionalissimamente e essa palavra não sai, eu uso um sinônimo, entendeu? Então, assim, se eu tenho dificuldade às vezes, na hora assim, pô, será que aqui se eu vir, se eu ver, aí eu troco, entendeu? Então eu vou fazendo esse trabalho mental para que eu não utilize o português de forma errada, porque a gente fala errado no dia a dia, isso é normal, enfim, mas para você ter o melhor português, isso também é avaliado, tá? A questão do português. Então, se o cara fala assim, qual a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? A diferença é que eles. Aí pronto, né? O cara começa. Tô É exagerando, complicado. tô exagerando, cara, mas eu já assisti muita prova oral. Eu gosto de assistir prova oral. Eu já assisti muita prova oral para magistratura, Ministério Público e tal, quando essas provas são abertas, né? Eu gosto de assistir e já vi muito aluno sendo reprovado por, às vezes, e você vê que é nervosismo, né? Dele não articular bem as palavras. Isso é muito importante para o Ministério Público, para a magistratura e é importante também no trabalho do delegado.
você vai ter que se expor, você vai ter que, enfim, é um trabalho de muita articulação também, então você precisa saber isso. Quando você está durante a prova, Zanata, basicamente, sentido amplo, aí é uma orientação bem parecida que eu dou na prova discursiva, só que na prova oral vai te exigir a mesma técnica, talvez com agilidade maior, tá? Basicamente, você pode passar pelas seguintes situações. O cara te faz uma pergunta e você domina o assunto. Você domina. Às vezes você vai precisar puxar aquele fio lá que eu te falei, usar uma coisa da pergunta só para dar uma respirada, mas você domina o assunto. Se o cara perguntar assim, quais são os elementos da culpabilidade? Aí você às vezes pode, opa, eu sei, imputabilidade, potencial conhecimento da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Mas quando você é perguntado e você, pô, isso eu sei, cara, aí você tem que valorizar. Tem que valorizar. Valorizar mesmo, cara. Você tem que polir aquilo ali, extrair o máximo que você conseguir. Então você tem que falar de forma cadencial. Você, por exemplo, se ele perguntar assim, vou usar esse exemplo, né? Quais são os elementos da culpabilidade segundo a teoria finalista, teoria tripartida e tal? Aí você não vai falar direto potencial consciência da licitude e tal, você vai falar, olha, estamos falando então da teoria finalista, que é fruto de uma evolução, né, histórica e jurídica da própria estrutura do crime, que começou lá com List e Belling, né? Então, hoje, atualmente, entende-se, inclusive, a teoria, a estruturação tripartida é a mais. E aí você vai, e aí sim você fala. Então, dentro dessa concepção atual, os elementos são esse. Inclusive, há discussão que hoje não é muito apresentada, mas existe uma discussão se a culpabilidade seria elemento. Deixa o examinador te parar. Entendeu? Vai falando tudo que você sabe de culpabilidade. Pá. Então, você já respondeu quais são os elementos. Você já puxou aquele fio para poder pensar. Você já respondeu, continua falando, cara. Deixa ele te parar. Ele vai falar satisfeito, satisfeito. Daí sim, porque você vai usar mais o tempo com uma coisa que você sabe. Daqui a pouco ele vai te fazer uma pergunta, que é a segunda situação. A primeira, você domina, aquilo eu sei. Não vai lá e responde, cala não. Responde sem querer fugir muito da resposta, para o cara saber que você sabe. Talvez faça uma Usa o prévia. tempo ao seu favor, né? Use o tempo a seu favor, mas não pare de falar. Vai falando tudo que você sabe de culpabilidade. Pá, no exemplo que eu estou dando. Cara, se eu domino aquele assunto, às vezes ele vai encostar lá e vai ouvir você falar. E aí você vai tomar o tempo. Às vezes ele vai te interromper, isso vai depender da característica do examinador. Às vezes ele vai te interromper, mas deixa ele te interromper. Fala, vai falando, igual quando você está querendo conquistar uma namorada nova, você não fala do que você faz, que você aconteceu, que você fufa, que você não sei o quê, que você é o cara. Então é a mesma coisa, cara. Você está tentando conquistar o examinador ali. Então você tem que vomitar o seu conhecimento mesmo. Você tem que chegar lá e falar para ele que você sabe. Essa é a primeira situação, que é a mais rara, é claro. Você tem um domínio total daquilo que é perguntado. Geralmente ele vai fazer ali uma pergunta que é a segunda situação, que você conhece o assunto, mas você não exatamente domina o assunto. Né? Você conhece o assunto, mas você não necessariamente domina o assunto. E aí, claro, você está falando de situações aqui que vai, em geral, vai ser o que vai ser te perguntado. Você conhece, você pode falar sobre aquilo, mas você precisa pensar. Aí vem naquela técnica que eu utilizei inicialmente. Você ir puxando os fios, né? Trabalhando com semelhança, diferença, conceitos e tal, e utilizando a pergunta para responder. Comece sempre pela pergunta, que você nunca vai estar errado. Mesmo que você faça uma paráfrase da pergunta. Assim, quem nasceu primeiro, Adão ou Eva? Então essa é uma pergunta, né? Aí você vai falar assim, bom, considerando o nascimento de Adão e Eva, isso é você parafrasear a pergunta, entendeu? Então use sempre a pergunta, sempre use a pergunta. Porque isso tem um aspecto de... me fugiu o termo agora. Me fugiu o termo agora. Mas é uma técnica que faz que você se ligue psicologicamente ao examinador. Quando você utiliza as mesmas palavras, quando você utiliza, se aproveita da pergunta, porque não é uma coisa assim que poucas pessoas vão falar, mas o examinador, quando ele está numa posição de examinador, é uma posição de autoridade e é uma posição de vaidade também. Sem dúvida. Quem já foi examinador, eu nunca fui examinador de prova oral, porque eu sempre dei aula e sempre fui, inclusive fui chamado para ser examinador agora da Polícia Federal, né? O colega da Polícia Federal falou, você quer ser examinador da prova oral? Eu falei, não posso, porque eu dou aula, não teria como. Mas
Eu senti, já fiquei envaidecido de ser convidado. Se eu tô lá e dou aula há muito tempo, eu ia ficar super vaidoso. Às vezes a vaidade do cara é fazer uma pergunta que você não sabe. Então, quando você se liga psicologicamente com ele, qual é o nome disso, gente? Existe uma técnica psicológica para isso, me fugiu agora. Enfim, mas você consegue se ligar psicologicamente com ele. Daqui a pouquinho eu vou lembrar disso aí. Então, conhecer, não dominar. São as duas melhores situações, dominar e conhecer, mas não exatamente dominar. Nas duas você vai conseguir. E sempre, só pare de falar quando ele mandar você parar. A terceira é você ter uma ideia geral de um assunto específico. Às vezes ele te faz uma pergunta específica, mas aquela pergunta específica você não sabe, ou pelo menos não se lembra naquele momento, mas você tem um conhecimento geral sobre aquele assunto. Por exemplo, se ele pergunta assim, o que é prova diabólica em direito penal, em direito processual penal? Aí, putz, prova diabólica eu não lembro, mas eu sei o que é prova, eu sei o que é prova ilícita, eu sei o que é prova ilegítima. Então, você é, é, você pode utilizar esse conhecimento geral e você não está respondendo a pergunta. E deixa ele te falar isso. Ele, olha, candidato, sim, eu entendo, eu sei que é prova legítima e tal, mas o que é exatamente prova diabólica? Aí você usa o examinador. Você, olha, com esse termo prova diabólica agora na minha cabeça, não existe, não me vem nada. Existe algum sinônimo? Ele vai falar assim, não, o senhor sabe. Duas perguntas. Ou ele vai te cortar, ou ele vai te dar um sinônimo daquilo. Ou ele vai te dar uma. Não, lembra de não sei o que e tal. Opa, lembrei, prova diabólica. O que é crime oco? Aí você. Pô, crime oco eu não sei. Aí você. Doutor, com esse termo crime oco agora não me vem à cabeça. Eu tenho uma. Mas se eu tenho um sinônimo desse termo. Lúcio, mas eu posso fazer isso? Pode! Você pode. A prova oral é um debate, é uma conversa com o examinador. Você pode usar o examinador a seu favor. Não, você já ouviu falar de crime impossível? É a mesma coisa. Crime oco. Então, crime impossível eu conheço. Crime impossível é isso, 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 isso. Ou ele pode te dar uma outra que vai te puxar uma ideia do que é crime impossível. Mas ele vai te dar um exemplo, né? Aí, enfim, você tem que utilizar o examinador. Você não pode pressupor que ele não vai te ajudar. Você tem que ter, e você tem que usar o examinador a seu favor. Nada disso, não existe nada dizendo que ele não possa, de alguma forma, te direcionar. E isso é conduzir a prova. Quando você domina o tempo, quando você se liga psicologicamente ao examinador, quando você utiliza o examinador para te ajudar, isso tudo faz parte de uma forma inteligente de conduzir a prova a seu favor. É fácil? Não, não é fácil. Isso demanda, né, treino e etc e tal. Por isso que é muito importante você fazer os simulados utilizando essas técnicas, tá? Então é isso, né? Bom, basicamente durante a prova, Lúcio, eu não sei nada. Pode acontecer. Lúcio, ele me fez uma pergunta de uma coisa específica, eu não sei nem do específico nem do geral. É muito difícil acontecer com quem está estudando há algum tempo, mas pode acontecer. Mesmo Pode assim, acontecer. mesmo assim, cara, não deixe de responder. Não deixe de responder. Eu lembro que na minha prova oral, ele me fez uma pergunta de direito constitucional e eu não sabia, cara, foi de direito constitucional, desculpa, foi de direito administrativo. Ele deu um exemplo lá e basicamente, no exemplo, um delegado, existia uma ordem absolutamente legal do, do Poder Judiciário e que envolvia uma decisão administrativa do delegado. Como era uma coisa. Quem me fez essa pergunta era um delegado, parece que era uma coisa que ele já tinha vivido, mas era uma coisa muito específica da experiência policial. E a única coisa que eu tinha era o conhecimento jurídico. E eu falei assim, doutor, mas se é uma ordem ilícita, se é uma ordem absolutamente ilícita e tal, mas é uma decisão judicial. Eu fiquei, pô, é uma ordem ilícita, mas é uma decisão judicial e tal, bababá. Então, na hora, mas eu respondi, eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu não fiquei calado. Eu respondi, olha, tentei usar o bom senso, falei, olha, na minha posição eu entendo que é uma decisão judicial, em sendo uma decisão judicial, eu atenderia a decisão judicial, até porque a decisão judicial tem que ser questionada judicialmente. Não cabe a mim, que é um servidor do Poder Executivo, questionar uma decisão judicial e tal. Ele aceitou.
Ele aceitou. Então, assim, fui usando o bom senso, respondi, não tinha certeza se estava certo ou não, utilizei conhecimento e tal, e tentei responder. Não seria inteligente da minha parte, nunca diga, não sei. Puxe alguma coisa e fale, cara. Fale, fale. É possível. As duas principais dúvidas que eu tenho. No momento do questionamento, ele te faz a pergunta. Você pode parar, pode respirar, esperar ali, passar uns 30, 40 segundos para responder, ou isso te prejudica? Eu te diria que seria. Lembra que a gente falou do silêncio? Se Aham. você conseguir trabalhar psicologicamente bem esse silêncio, ele te ajuda, porque você está ganhando tempo, né? Então, eu, só de imaginar, já começo a suar. Eu ficando calado. Eu ficando calado diante do examinador. E o cara batendo a caneta lá. Ou com a mão no queixo te olhando. Melhor do que isso é você respirar, conta Começar a aí, falar do óbvio, né? 5 segundos. Conta 5 segundos. Conta mentalmente. 1, 2, 3. Vai pensando na pergunta dele. 4, 5. Tá. Ele tá falando aqui da prova diabólica. Então, beleza, vou começar a falar de prova. Entendeu? Então, excelência, Entendi. o senhor está falando de prova, aí eu vou dar o conceito de prova, vou dar o prova, inclusive, a doutrina faz uma diferenciação entre prova legítima e prova ilícita, né? Mas veja que o Código de Processo Penal acabou não adotando, porque tudo é prova ilícita. Aí você vai. Então vou falar de. Aí, 5 segundos, respire e puxe a pergunta. Não fique tanto tempo, não, porque a não ser que você tenha ali um controle psicológico muito grande, você vai se sentir oprimido e você vai se sentir desconfortável naturalmente. E vai passar para o examinador também uma sensação de insegurança. Então, Caso você não saiba a resposta, você não lembra nada sobre a resposta. Em termos gerais, você sabe do assunto, etc. e tal, seria o caso da terceira hipótese que você deu exemplo aí. aham. Existe a possibilidade do examinador, percebendo que você não sabe, falar, doutor, a pergunta não me vem na memória esse momento, não me recordo. Ele pode trocar a pergunta? É possível ou normalmente isso não acontece? Bom, eu tentaria antes responder de forma genérica. Tentaria antes responder de forma genérica. Mas a sinceridade na prova é importante também, né? Se você fala, Porque se você tentar responder de forma genérica uma questão que você não sabe, a sua pontuação vai ficar ali naquele meio termo. é, Agora, caso você seja sincero com o examinador e falar, excelência, nesse momento eu estudei o assunto, mas ele não me vem na memória, não me recordo do tema nesse exato momento, se tiver a oportunidade de trocar a pergunta, é possível isso ou não? eu tentaria. Bom, é possível. E isso de que É vai possível. ficar uma prova, vai ficar uma pontuação mais ou menos, ou você vai ter uma oportunidade de ter uma outra pergunta, ele vai desconsiderar essa outra, isso é uma coisa que você não pode dizer. Porque a Entendi. avaliação da prova oral ela é muito subjetiva para o examinador, né? Então eu tentaria responder de forma genérica e sendo honesto. Você pode dizer assim, Entendi. excelência, em relação à prova diabólica especificamente, não me vem à memória, mas é importante ressaltar aqui que o fato deve ser sempre provado, não sei o que, com prova não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você nunca fala assim, não sei e cala a boca, entendeu? Não sei, manda outra aí, É entendeu? melhor responder em termos genéricos, ser sincero e partir dele essa mudança de pergunta. Eu acho. Ser sincero é Entendi. importante. Ser sincero é importante. Eu acho que eu até falei inicialmente aqui, que você nunca deve dizer que não sabe. Você nunca deve dizer que não sabe de forma tão. Não sei. Mas você pode dizer, olha, não me Entendi. vem à memória, os eufemismos, né? Não me vem à memória agora, olha, esse tema não me é estranho, realmente já passei por esse estudo, mas agora realmente não me vem à memória, mas no que tange como é que o Bolsonaro fala? Ele usa um termo, né? No que tange, não, Uhum. no que diz respeito a, a esse tema, aí não sei o quê, aí deixa ele te cortar. Deixa ele te cortar. Entendi. Porque é natural que, principalmente quando é pergunta de termos, né? O que está sendo avaliado não é que se você conhece um termo ou não, é se você conhece o instituto jurídico por trás daquele termo, né? Entendi. Como é que você vai fazer? Aí ele, por exemplo, ele pode fazer assim:
o que é prova diabólica? Aí você começa tal, 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 tal. Aí ele, percebendo que você não se lembrou o que é prova diabólica, ele vai te fazer uma pergunta do aspecto jurídico disso. Ele vai falar para você, você acha que, como é que deve ser a prova de um fato que seja muito difícil de ser produzido? Por exemplo, um fato negativo, né? Por exemplo, como é que você prova que o sujeito fala assim, ontem eu não trabalhei? Entendeu? Isso é essencialmente a prova diabólica, é a prova de um fato negativo, não é? Então, assim, Aham. por exemplo, o cara disse ontem eu não trabalhei, um álibi, por exemplo. A prova de um álibi geralmente a prova de um fato negativo. E aí, geralmente, ele vai puxar isso que está ligado ao ônus da prova. Então, ele vai te Isso. perguntar qual é o ônus da prova em relação à prova diabólica. Pô, você sabe o que é prova porque você sabe o que é ônus da prova. Você não pode falar sobre isso? Entendeu? E aí o examinador, se for um cara experiente, ele vai não te ajudar, mas ele vai falar assim, eu quero saber, bom, o termo prova diabólica ele não conhece, mas eu quero saber se ele conhece, se ele saberia juridicamente resolver esse problema. Daí ele vai te ajudar sem você pedir, entendeu? Entendi. Isso é natural. Então, assim, agora, Zanato, tudo que eu tô falando é num cenário ideal. Só a prova vai te dizer o seu comportamento. Às vezes, a impressão que você vai ter do examinador e que o examinador vai ter de você. Então, assim, é muito do momento, assim, de você sentir, opa, lembrei daquilo que o Lúcio falou. Com esse examinador não dá, já vi que ele é meio grosso, que ele tá tão, vou ser mais objetivo, mais direto aqui. Então, assim, eu tô falando um cenário ideal, com o examinador ideal, e você no seu momento ideal. É isso que eu tô falando. Então, por isso que você tem que fazer o treinamento, por isso que você tem que fazer simulados. Você não precisa contratar um delegado, né? Você não precisa contratar um professor para fazer isso. Use os seus resumos, use os seus questionários e peça com os seus amigos, as pessoas que estão estudando e tal, te ajudem nesse processo. Faça uma vez, 2 vezes por semana esse trabalho, entendeu? Sei lá, na segunda eu vou fazer com direito penal, daí você faz os tópicos lá e faz com que as perguntas, pede para alguém da sua família te fazer as perguntas, seu pai aí fazer as perguntas e tal, aí ele vai ter a resposta ali embaixo. Eu fazer isso muito, cara. E deu certo. Então, é isso, cara. Eu tenho certeza que você vai muito bem e trabalhar psicologicamente até lá. Não vai ser a prova mais difícil. As provas mais difíceis, nossa senhora, as provas mais difíceis do ponto de vista intelectual já passaram, então agora é mais uma prova psicológica mesmo. Entendi. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, viu, pelas Valeu, meu dicas. amigo. Queria te parabenizar pelo trabalho, pelo curso, pelas técnicas aí, ajudam de verdade. Eu É verdade. apliquei já o estudo reverso, tudo ajuda muito. E, enfim, pela oportunidade de ter essa oportunidade de bater esse papo e estar colaborando aí com a gente. Falou, meu amigo. E quando der tudo certo, me avisa que eu vou lá no churrasco. Sem dúvida nenhuma. Você é do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, Mato Campo Grosso? Grande. Aí tem carne boa. Aqui é boa. Eu tive aí no aulão, né? No aulão da prova daí, né? Tive Do delegado aqui. eu tive aí no aulão, né? Tivemos um Em aulão aí. 2017 foi, né? 2017. Adorei a cidade, né? Muito boa aqui. Adorei a cidade, muito limpa. Me lembrou, assim, me lembrou não, né? Me parece que é tipo Brasília há 30 anos, assim, sabe? As coisas assim, sem muita poluição visual, sem Uma invasão. cidade muito boa. Muito boa. Mas é isso, cara. Sucesso aí, vai me contando vai me mandando por zap aí os Vamos sim. resultados. Vamos conversando. Valeu, professor. Obrigadão, viu? Um abraço, sucesso, Zanata. Até Mais mais. abraço. Tchau.